Ei, amiguinhos, estavam com saudades de mim? Como eu ia dizendo, fiz uma cirurgia facial há menos de um mês, coloquei até um vídeo semana passada mostrando isso, usei ataduras depois curativos, depois menos curativos, e já estou bem melhor que como estava no vídeo que fiz. Já abandonei os curativos, mas só vou voltar a falar de forma 100% como falava antes, dentro de algumas semanas, enfim, meu médico ainda não me liberou para aulas. Essa cirurgia normalmente tem um tempo de recuperação em torno de 2 meses. Aqui para fazer esse vídeo usei uma montagem bastante tosca, com a imagem de um vídeo antigo, digitei o texto e coloquei a voz sintética da nossa amiga Jenny do sintetizador de voz da Microsoft. Olá Jenny, diga alô aos amiguinhos, olá professora Jéssica, pois é a sintética dela mesmo, desde o início. Eu sei que dá para fazer um vídeo profissional com voz sintética, mas vou fazer tosco mesmo de propósito, porque leva muito tempo para editar de forma profissional. Esse é um vídeo sobre as demonstrações do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, assunto que já me pediram há algum tempo, todo feito com voz sintética, que como já falei, dá um certo trabalho para fazer. Aviso que não vou poder colocar vídeos com frequência nesse período, porque não dá para pegar muito pesado no trabalho. Além do vídeo, informo a vocês que estou montando o meu site, adiciona.com.br, vou deixar linkado aqui. O site está em construção e de início só tem 2 páginas. Em adiciona.com.br, tem uma apresentação do meu curso preparatório para Cefet e escolas técnicas, com mais detalhes e informações. Então se você está se preparando para esses concursos e ainda não conhece meu preparatório, dá lá uma olhada em adiciona.com.br. A outra página sei que todos vão gostar. Estou colocando nessa segunda página, os meus vídeos do YouTube sobre Cefet e escolas técnicas. Nesse site fica muito mais rápido e fácil encontrar os vídeos, porque eles têm facilidades muito maiores para a busca de um vídeo específico. Enquanto você pode ficar 5, 10 minutos procurando no YouTube, no site tem uma interface similar à do YouTube, mas com busca muito mais rápida. Você enxerga todos os vídeos e pode varrer cada vídeo rapidamente, do início ao fim, para procurar um vídeo ou conteúdo desejado. E o melhor ainda, sem as propagandas do YouTube, então você procura em inúmeros vídeos em pouco tempo. Finalmente, quando você encontra o vídeo desejado, clica nele e em visualizar no YouTube, e aí você assiste em tela cheia. O endereço dessa segunda página dos vídeos é adiciona.com.br/pagcefet. Vou deixar o link aqui e também mostrado no vídeo. Não esqueça que é adiciona com 2 Ds. Enfim, chega de papo furado e vamos para a trigonometria. Nós vamos mostrar nesse vídeo como são encontrados os valores do seno, o cosseno e a tangente dos arcos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Claro que tem aquela tabelinha que você memoriza e pode utilizar nos problemas, certo? Mas de onde saíram esses valores? Como é que eles foram deduzidos? Então é claro que você pode simplesmente deixar isso para lá e memorizar a tabela e utilizar lá os valores. Agora, é saudável também, do ponto de vista de estudo, você entender como é que aqueles números foram encontrados. Por que o seno de 30 é 1/2? Por que é que o cosseno de 45 é a raiz de 2/2? Então vamos ver isso aqui agora. Essa figura aqui mostra o que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nós podemos definir o que é o seno de um ângulo, o que é o cosseno, e o que é a tangente, simplesmente através de um triângulo retângulo. Esse método é muitas vezes o preferido por professores do ensino fundamental, porque ali o aluno ainda não tem a noção de função. Sem saber funções, é mais fácil entender seno, cosseno e tangente como relações entre os lados de um triângulo retângulo. É uma forma mais simplificada para entender. Desse jeito, a partir de um ângulo alfa, que é um ângulo agudo aqui de um triângulo retângulo qualquer, nós temos aqui os 2 catetos e a hipotenusa. Esse cateto aqui, eu tô chamando de cateto oposto, é o cateto que está oposto ao ângulo alfa. E esse outro cateto aqui, é o cateto que está do lado do ângulo alfa, ok. Tá próximo do ângulo alfa, então vamos chamar de cateto adjacente. Dados os nomes dos lados do triângulo, chamamos de seno de um ângulo, o valor dessa relação, a divisão do cateto oposto ao ângulo, pela hipotenusa. Então isso aqui é chamado de seno do ângulo.
O cosseno é a divisão entre esse cateto aqui, o cateto adjacente, e a hipotenusa. Finalmente temos a tangente, que é dada por essa relação aqui. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que isso por sinal é equivalente a você fazer seno sobre cosseno. Se você dividir essa fração, que é o seno, por essa outra fração, que é o cosseno, a hipotenusa vai simplificar, aí vai sobrar cateto oposto sobre cateto adjacente. Assim você pode dizer que a tangente de um ângulo é seno sobre cosseno, ou então cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas essa é a noção geométrica de seno, cosseno e tangente. Vamos ver uma noção mais madura, mais especializada, que é através da função seno, função cosseno e função tangente. Agora essa aqui é uma outra abordagem para visualizar seno, cosseno e tangente, através do chamado círculo trigonométrico. Na verdade essa é uma visão concreta, porque com ela, é possível entender o seno, cosseno e tangente, não através de razões, mas através de segmentos, então é algo mais concreto. Nós temos aqui um ângulo, que varia, é a variável da nossa função, é o x da nossa função. Assim o ângulo x, ele pode variar, aqui o x começa com 0, e x é esse ângulo. Desde essa origem, até o ponto que caminha na circunferência. Então, esse ponto P, caminhou aqui no círculo, ou melhor, na circunferência, e ele descreveu aqui um ângulo, que em graus a gente marca, como sendo 42 graus. E aqui nós estamos vendo esses três segmentos que representam o seno, o cosseno e a tangente do ângulo indicado. O seno pode ser representado por esse ponto aqui. Se tivermos aqui um ângulo x, esse ponto aqui representa o seno de x. O círculo trigonométrico é um círculo de raio 1, então esse ponto S, ele tem uma ordenada, se você colocar em termos de x, y, uma ordenada que varia entre 1 e menos 1. Conforme esse ponto varia, ao longo do círculo, o seno dele varia, de 1 a menos 1. Quando o ângulo passa para cá você vai ver que o seno fica negativo. Observe que esse ângulo aqui, tem um seno com um valor negativo. Ele está marcado aqui como sendo menos 0,7071. E da mesma forma nós temos aqui o cosseno. O cosseno é representado pela abscissa desse ponto, ou então pela medida desse segmento aqui, lembrando que ele pode virar negativo. Quando o ângulo está aqui, no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. E a tangente é essa medida aqui. A tangente é esse segmento. Você traça uma semi-reta indo da origem até o ponto que representa o ângulo, e onde ele cortar esse eixo, esse é o chamado eixo das tangentes, então a gente diz que a tangente desse ângulo é 1,106. E aqui nós temos o seno desse ângulo, e o cosseno desse ângulo. Claro, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, por isso eu não vou detalhar isso, estou passando bem rápido. Agora vamos ver como é que a gente usa, no círculo trigonométrico, e usando um pouquinho de geometria, como é que a gente usa esse trem para determinar os valores do seno, cosseno e tangente, dos ângulos notáveis, que são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vamos começar com o ângulo de 45 graus. 45 graus. Aqui temos o valor do seno de 45, aqui é o cosseno de 45 e aqui é a tangente de 45, quanto equivalem esses segmentos. Para descobrir isso, nós vamos trabalhar com o seguinte, vamos trabalhar com esse triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo, claro, porque isso aqui é uma projeção. É sempre 90 graus. E aqui nós temos um ângulo de 45 graus. Levando em conta que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180, quanto é que sobra para esse ângulo aqui? Se a gente já tem 90 e 45, para chegar a 180, quanto é que falta? Faltam 45 graus. Então, que interessante, esse ângulo aqui vale 45 graus também. E outra coisa que vai acontecer, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, e ele também é um triângulo isósceles. Ele tem dois ângulos iguais, que são por acaso de 45 graus. Se tem dois ângulos iguais, esses dois lados aqui são iguais também. Agora, não importa qual ângulo que você tem aqui, nós sempre vamos ter aqui o seguinte, essa medida sempre vai ser igual a essa. Por quê? Porque isso aqui é um retângulo, e no retângulo, os lados opostos são iguais. Então isso aqui é o seno do ângulo, e isso aqui também é o seno do ângulo. A mesma coisa, o cosseno. Isso aqui é o cosseno do ângulo, e isso aqui também é o cosseno do ângulo. Mas vamos voltar para o ângulo de 45 graus. Como isso aqui é o seno de 45, e vimos que esse triângulo é isósceles, vamos ter que esse lado é igual a esse lado. Ou seja, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Por isso a gente pode chamar esse lado aqui de C, ao invés de S.
Mostramos então que para o caso particular de 45 graus, o seno e o cosseno são iguais. E além disso, como isso aqui é um círculo trigonométrico, o raio do círculo trigonométrico vale 1. Então, como que esse triângulo aqui ficou? É um triângulo retângulo que tem a hipotenusa valendo 1, e catetos valendo 6c. C é o que a gente quer achar, é o cosseno de 45, que já vimos que é igual ao seno. Vamos então aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso fica c ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 1. Isso vai dar 2c ao quadrado é igual a 1, passa o 2 para lá dividindo, c ao quadrado é igual a meio. Extraindo a raiz, o c vai ser raiz de 1 dividido por raiz de 2. Que racionalizando, multiplicando o numerador e denominador por raiz de 2, isso aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, o c vale raiz de 2 sobre 2, e o s também, que a gente viu que é igual, vale também raiz de 2 sobre 2. Logo temos que o seno de 45, e também o cosseno de 45, são iguais a raiz de 2 sobre 2. Agora para fazer a tangente de 45, nós vamos trabalhar com esse triângulo aqui ó. Esse triângulo tem um ângulo de 45 graus, aqui é 90 graus, então esse terceiro ângulo mede 45 graus. Assim esse triângulo azul tem ângulos de 45, 45 e 90 graus. Já que esses dois ângulos são iguais, esse é um triângulo isósceles. Então essa medida é igual a essa medida. Acontece que essa medida é o raio do círculo trigonométrico, vale 1. E esse outro lado é t. Isso mostra que t vale 1. Ou seja, a tangente de 45 graus vale 1. E aqui está o resumo de tudo. O seno e o cosseno de 45 graus valem raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus vale 1. Para 60 graus, vamos usar também um artifício geométrico. Então tá aqui um ângulo de 60 graus, queremos calcular o seu cosseno, o seu seno, e a sua tangente. E para fazer isso nós vamos trabalhar com um triângulo especial. Esse triângulo amarelo aqui. Observe que esse é um triângulo. Primeira coisa, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque esse lado é igual a 1, que é o raio do círculo trigonométrico. E isso aqui também é o raio do círculo trigonométrico. Então esse lado aqui também vale 1. Portanto isso é igual a isso, esse triângulo é isósceles. E já que ele é isósceles, e tem um ângulo de 60 graus, se a soma é 180, e aqui já temos 60, quanto é que sobra para a soma desses dois ângulos? Sobra 120. Fazendo metade para cada um, vai ficar 60 e 60. Então esse triângulo aqui é mais do que isósceles. Ele é um triângulo equilátero. E você sabe que o triângulo equilátero tem algumas propriedades importantes, por exemplo, a sua altura também é mediana. Olha só, esse segmento aqui é a altura. É uma perpendicular traçada a esse raio. A altura do triângulo equilátero também é mediana e também é bissetriz. E já que a altura é também mediana, nós temos aqui que essa medida é igual a essa medida. A mediana divide o lado oposto em dois segmentos iguais. Logo, se aqui vale C, aqui também vale C. Sendo assim, esse é um triângulo equilátero de lado igual a 2C. C e C. E esse 2C vale 1, que é o raio do círculo trigonométrico. Então, 2C é igual a 1, o C vale meio. Achamos assim o valor do cosseno de 60 graus, que é meio. Fácil, né? Rapidinho a gente encontrou o cosseno de 60 através desse triângulo macetoso aí. Agora vamos ver o seno. Para encontrar o seno, que é isso aqui, mas também é igual a isso, nós vamos usar Pitágoras nesse triângulo verde aqui. Esse triângulo tem uma hipotenusa 1, esse cateto, já vimos que é meio, que é o cosseno de 60, e esse outro cateto maior aqui é o S, o seno do ângulo de 60 graus. Então usando Pitágoras nesse triângulo verde, isso vai ficar, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Fica S ao quadrado, mais 1 meio ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Eleva ao quadrado, passa pro outro lado, faz essa continha, quando que vai dar o S? Vai ficar S ao quadrado é igual a 3 quartos, extraindo a raiz vai ficar, raiz de 3 sobre 2. Assim achamos o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60, que a gente já viu aqui em cima, vale 1 meio. Agora falta a tangente. A tangente de 60 graus, é esse segmento aqui que a gente quer calcular. Vamos usar mais um outro artifício geométrico, vamos trabalhar com esse triângulo aqui. Esse triângulo que eu estou mostrando, é um triângulo retângulo também, tem um ângulo de 60 graus aqui, é claro que o ângulo lá de cima vai ser 30. É o complemento de 60. Vamos marcar esse triângulo de amarelo, e vemos que os ângulos são 60, 90 e 30 graus. E vamos pegar esse triângulo e desenhar um triângulo simétrico a ele do lado de cá.
como se fosse a imagem em um espelho. Para fazer isso, vamos usar essa medida aqui, que é o raio, que vale 1, e vamos prolongar esse raio para o outro lado, também de uma medida 1. Aí vamos ligar aqui para formar um triângulo. Ficou assim, essa medida vale 1, que é o raio do círculo trigonométrico, aqui traçamos com a mesma medida, aí fica um aqui também, claro, porque traçamos um triângulo reflexo do original, então aqui vale 60 graus, e aqui no reflexo, 60 graus também. Logo esse triângulo amarelão aqui, é um triângulo equilátero, 60, 60 e 60 aqui também. Construímos assim, um triângulo equilátero de lado igual a 2. 2 unidades de comprimento. Porque essa medida aqui é igual a 1, o raio do círculo trigonométrico, nós prolongamos de uma unidade, formando assim um lado valendo 2. Já que o triângulo é equilátero, os 3 lados são iguais, e sabemos que um deles é 2, então todos os 3 lados valem 2. Agora podemos fazer Pitágoras, nesse triângulo retângulo aqui. Poderíamos usar esse outro triângulo de cá que é igual. Mas vamos usar esse aqui da esquerda. Então nesse triângulo aqui que está marcado em verde, nós temos aqui um cateto valendo 1, a hipotenusa vale 2. Por que vale 2? Porque ela é o lado de um triângulo equilátero de lado 2. E esse outro cateto aqui é a tangente de 60, que queremos descobrir quanto vale. Resumindo, os lados desse triângulo retângulo verde são T, 1 e 2. Agora aplicando o teorema de Pitágoras, isso vai ficar, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É uma conta bem simples, vai ficar, t ao quadrado mais 1 é igual a 4, t ao quadrado vale 3, então t vale raiz de 3. Assim achamos o valor da tangente de 60 graus, que é a raiz de 3. E agora finalmente vamos ver para 30 graus. Temos aqui o círculo trigonométrico, e marcado um ângulo de 30 graus. Aqui temos marcado o seu cosseno, o seu seno, e a sua tangente. Mais uma vez vamos trabalhar com uma construção geométrica macetosa, que é a seguinte, vamos partir desse triângulo amarelo. Esse triângulo amarelo tem ângulos iguais a 30, 60 e 90. Porque esse ângulo aqui é reto, porque isso aqui é uma projeção, esse é o ângulo que nos interessa, que é 30 graus, é claro que esse vai ser 60 graus, que é o complemento de 30. E vamos fazer o seguinte com esse triângulo. Vamos traçar também o reflexo dele. Quer dizer, pegamos esse triângulo original, e fazemos aqui uma imagem dele. Já que é uma imagem, aqui vale S e S. Esse ângulo de 60 vai aparecer duplicado aqui, e esse ângulo de 30, juntando com esse outro de 30, forma 60 graus. Esse triângulo amarelo tem ângulos de 60, 60 e 60. Assim, o triângulo amarelo é um triângulo equilátero de lado 1. O triângulo é equilátero porque os 3 ângulos são 60 graus, e esse lado aqui vale 1, o raio do círculo trigonométrico. E esse aqui também vale 1, o raio do círculo trigonométrico. Como os 3 lados são iguais, aqui também tem que ser 1. Então S mais S é igual a 1. Ou seja, 2S é igual a 1, o S vale 1 meio. Assim encontramos facilmente que o seno de 30 graus é igual a meio. Agora falta o cosseno. Podemos aplicar Pitágoras nesse triângulo. Temos aqui a hipotenusa valendo 1, o cateto maior que é o cosseno de 30, que queremos encontrar, e esse cateto menor é meio, o valor do seno de 30. Então, usando Pitágoras nesse triângulo, ficamos com o seguinte, se A ao quadrado mais meio A ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 1. Então, fazendo aqui as continhas, vamos encontrar no final, que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio, e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora falta calcular a tangente de 30, que é esse segmento T, indicado em verde. E para fazer isso, vamos trabalhar com esse triângulo amarelo aqui, que já apareceu várias vezes nesse vídeo. É um triângulo de ângulos 30, 60 e 90 graus. Vamos agora pegar esse triângulo amarelo e marcar a imagem dele. Esse triângulo formado vai ter ângulos de 60, 60, e perto do centro do círculo, um ângulo valendo 30 mais 30, que é 60. Ou seja, mais um triângulo equilátero. E note que os lados desse triângulo valem T mais T, que vale 2T. Formamos assim um triângulo equilátero de lado igual a 2T. Agora podemos aplicar Pitágoras nesse triângulo verde. Vou passar rápido porque a conta é parecida com outras anteriores que já fizemos nesse vídeo. Vai ficar com hipotenusa ao quadrado, que é 4T ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que vale T ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resolvendo fica 3T ao quadrado é igual a 1, T é igual a 1 sobre raiz de 3, que racionalizando fica raiz de 3 sobre 3.